Você está confundindo intensidade com conexão. No começo, tudo parece muito forte. A conversa flui com facilidade, a troca acontece de forma intensa, a presença chama atenção, existe uma energia diferente. Algo ali te prende, algo te envolve, algo que parece mais profundo do que o comum. E nesse momento, você não está analisando, você está apenas sentindo. E sentir com intensidade cria uma impressão muito poderosa. A impressão de que existe uma conexão, de que existe algo real acontecendo, de que aquilo pode evoluir para algo mais. E aqui começa o primeiro ponto importante. Intensidade não é conexão, é impacto emocional. E isso muda completamente a forma como você deveria interpretar o que já está acontecendo. Porque intensidade pode surgir rápido, pode crescer em pouco tempo, pode se formar sem base, pode te envolver antes mesmo que ela tenha uma estrutura. Mas conexão, não. Conexão precisa de tempo, precisa de consistência, precisa de continuidade, precisa de comportamento alinhado ao longo do tempo. E é exatamente isso que começa a faltar. Porque depois do início, algo muda. A presença começa a oscilar, a comunicação deixa de ser constante, o comportamento perde estabilidade, e aí você percebe que não é mais igual, percebe que a intensidade não se mantém, e percebe que a constância não existe. Mas ao invés de ajustar a leitura, você se apega ao que você sentiu no começo. E isso muda tudo. Porque você passa a interpretar o presente com base no passado. Você não olha para o comportamento atual. Você olha para a memória emocional que foi criada lá atrás. E isso distorce a sua realidade. Porque a intensidade inicial cria uma referência muito forte. Ela te faz acreditar que aquilo é o verdadeiro potencial da relação. E a partir disso, tudo que vem depois passa a ser visto como algo temporário. E aí você pensa, ele não é assim de verdade, ele só está em uma fase, isso vai voltar a ser como era antes, ou eu sei que a gente tem uma conexão maravilhosa, e essas interpretações mantêm você presa, porque você continua acreditando na intensidade, mesmo quando o comportamento atual já não sustenta aquilo. E isso cria um erro de leitura. Porque você acha que está construindo algo, mas na prática você está reagindo ao impacto emocional. E isso te envolve cada vez mais. Você se entrega mais, investe mais energia, se conecta mais emocionalmente, enquanto o outro não acompanha na mesma proporção. E isso gera um desequilíbrio silencioso. Você se aprofunda, o outro permanece raso. E mesmo assim, você continua. Porque a intensidade que você sentiu no início cria uma expectativa de que aquilo precisa voltar. E isso te prende ao passado. Você não está mais reagindo ao que está acontecendo. Você está tentando recuperar o que já aconteceu. E isso muda completamente a dinâmica da relação. Porque você começa a investir para reviver algo e não para construir algo novo. E isso tem consequência. Você começa a se frustrar. Porque aquilo que parecia tão forte já não está mais se sustentando. Aquilo que parecia tão diferente não evoluiu. Aquilo que parecia tão promissor não se concretizou. Isso gera confusão. Porque você pensa, se foi tão intenso, como não virou algo real? Mas a resposta está na base. Porque intensidade prende, mas conexão sustenta. E são coisas completamente diferentes. Intensidade acelera, conexão gera estrutura. Intensidade, ela emociona, conexão constrói. Intensidade acontece, conexão mantém. E quando você confunde essas duas coisas, você começa a dar valor para algo que não tem base suficiente para crescer. E isso, mais uma vez, te prende. Porque a intensidade, ela cria uma memória emocional, cria uma sensação que você quer reviver. Ela cria uma referência que parece única. E isso faz você continuar tentando resgatar algo que já passou. Mas o problema aqui não é tentar, é não perceber que aquilo não se sustenta no presente. E isso faz você ignorar o comportamento atual.
ignorar a inconsistência, ignorar a falta de continuidade, ignorar a ausência de construção real. E quando você ignora isso, você continua investindo. E quanto mais você investe, mais difícil parece de você sair. Porque você começa a se apegar não só no que você sentiu, mas ao que você investiu. E isso cria um ciclo. Você sente, se envolve, cria expectativa, não recebe na mesma proporção, se frustra, tenta resgatar a intensidade e aí você se envolve mais. E esse ciclo não se quebra sozinho, ele só se quebra quando você muda a leitura. E é aqui que está a virada. O problema não é você sentir, é você acreditar que sentir muito significa estar construindo algo sólido. Porque não significa. E quando você entende isso, algo muda. Você para de olhar só para o que sente e você começa a olhar para o que se sustenta durante o tempo, para o comportamento, consistência, continuidade, e isso muda completamente a forma como você se envolve na relação, porque você deixa de valorizar só o impacto emocional e começa a valorizar o que realmente pode ser construído. E isto é o que separa intensidade de conexão, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Muito obrigado.